Então, mediatriz é um assunto que eu já falei lá no capítulo 1. A gente começou mostrando o que é mediatriz de um segmento. Então, só para recordar, porque é um assunto muito importante, vou explicar de novo, tá? Mediatriz de um segmento. Primeiro você pega aqui um segmento. Segmento AB. A mediatriz de um segmento é uma reta que tem a seguinte propriedade. Qualquer ponto dessa reta, que a gente está chamando de mediatriz, ela tem distâncias iguais aos extremos desse segmento. Eu mostrei, inclusive, como é que a gente traça a mediatriz de um segmento usando régua e compasso, né? Como é que a gente faz isso mesmo? Ó, você vai colocar aqui uma determinada abertura no compasso, a sua escolha, tá? Aí você coloca a ponta seca num dos extremos do segmento, eu vou colocar aqui no ponto B, pega aqui uma determinada abertura, aí você traça esse arco. Sem tirar a abertura, sem mexer aqui, você vai fazer agora a mesma coisa do outro lado. Então, coloca a ponta seca aqui no ponto A e traça agora também um arco. Esses dois arcos vão se encontrar em dois pontos. Esse ponto aqui e esse ponto aqui. Eu afirmo que este ponto pertence à mediatriz de AB e esse aqui também. Por quê? Porque essa distância aqui é a mesma, distâncias iguais. Então, aqui você tem um arco, distância daqui para cá é essa, que é a medida da abertura que você colocou, e aqui também, ó, distância daqui para cá é a mesma distância. Então, esse ponto, ele tem distâncias iguais para cá e para cá. Logo, ele é um ponto da mediatriz. A gente diz que ele equidista desses dois pontos A e B. Esse outro ponto aqui é a mesma coisa. Tem aqui uma abertura, que foi justamente o raio do círculo que eu tracei, né? Claro, um círculo não, a gente traçou só um pedaço dele, que a gente chama de arco. Então, essa abertura para cá é igual a essa abertura para cá. Então, esse ponto, onde esses dois arcos se encontram, ele tem distâncias iguais para cá e para cá. Portanto, esse ponto é da mediatriz e esse ponto aqui também é da mediatriz. A mediatriz, já que ela é uma reta, e vai ser uma reta passando por aqui e por aqui, então você já conhece que reta é essa, né? É a reta que liga esses dois pontos. Então, essa reta aqui é a mediatriz do segmento AB. E tem algumas consequências, né? São consequências dessa propriedade. A primeira consequência é que esse ponto aqui é o ponto médio do segmento AB. Claro, porque todos os pontos na mediatriz, eles têm distâncias iguais para A e para B. Já que esse ponto aqui é também da mediatriz, ele vai ter distâncias iguais para A e para B. Portanto, esse ponto é o ponto médio do segmento AB. Vou colocar aqui, então, um M, né? E outra coisa que você vai ter aqui é que esse ângulo vai ser um ângulo reto, né? Claro, essa reta mediatriz, ela está exatamente na vertical em relação a esse segmento AB. Ela não está mais para lá do que para cá, inclinada para cá ou inclinada para lá. Ela está bem no meio, está formando aqui dois ângulos retos. Então, a mediatriz é sempre perpendicular ao segmento e passa pelo meio do segmento. Isso são consequências, né? Certo? Então, isso aqui é mediatriz de um segmento, só para recordar. Agora, e se esses segmentos forem lados de um triângulo? Então, nós vamos ter as mediatrizes do triângulo. Vamos fazer um triângulo ABC aqui. Então, vamos ver aqui o que são as mediatrizes de um triângulo. Temos aqui um triângulo ABC. As mediatrizes de um triângulo, elas são as mediatrizes dos lados desse triângulo. Então, vamos traçar aqui a mediatriz do lado BC, a mediatriz do lado AB e a mediatriz do lado AC. E adivinha o que vai acontecer? Elas vão ser concorrentes. Mas primeiro eu tenho que mostrar isso, tá?
Como que a gente mostra isso? Vamos fazer primeiro a mediatriz desse e a mediatriz desse. E a mediatriz do terceiro eu vou mostrar que passa pelo mesmo ponto de encontro delas. Então, mediatriz de BC. Vou fazer rapidinho aqui com compasso. Então, traçamos aqui a mediatriz do lado BC, agora a mediatriz do lado AB. Esse ponto é o ponto de encontro dessas duas mediatrizes. Eu não desenhei ainda a mediatriz de AC, mas eu vou mostrar que ela passa por esse ponto aqui também. Então, esse ponto é o ponto de interseção de duas dessas mediatrizes. Vamos marcar, então, distâncias iguais? Já que esse ponto está nessa mediatriz, nós vamos ter distâncias iguais para cá e para cá. Vou marcar essas distâncias aqui em azul. Então, essas distâncias desse ponto de interseção das duas mediatrizes, para esses dois vértices, elas são iguais. E eu estou usando o azul para indicar que elas são iguais, tá? Como se fosse assim, segmentos de mesma cor, tá bem? Tá, agora esse ponto, ele também está nessa mediatriz. Logo, nós vamos ter distâncias iguais para cá e para cá. Essas distâncias vão ser iguais. Então, vamos marcar com a mesma cor. Já que essa aqui eu usei o azul, essa aqui eu vou usar azul também. Cores iguais eu estou usando aqui para indicar segmentos iguais. E olha só o que vai acontecer. Essa medida aqui é igual a essa. É porque aqui você tem dois iguais e aqui dois iguais. Então, essa é igual a essa. Logo, esse ponto aqui, ele equidista desses dois vértices. Se ele equidista desses dois vértices, ele está na mediatriz desse segmento. Portanto, a mediatriz de AC passa por esse ponto. Esse é um ponto que pertence à mediatriz de AC. A mediatriz de AC, ela vai estar aqui assim, mais ou menos. Então, esse terceiro segmento, que é a mediatriz de AC, ele vai também passar por este ponto. Isso mostra que as mediatrizes de um triângulo são o quê? Elas são concorrentes. Eu falei que não é sempre que você tem retas passando por um mesmo ponto, né? Retas com uma determinada propriedade. Isso é difícil acontecer. Até mostrei que tem casos como esse aqui, de sevianas que não são concorrentes num só ponto. Que nem sempre acontece isso. Mas acontece isso aqui para as bissetrizes e acontece também para as mediatrizes. Interessante, apesar da mediatriz não ser uma seviana, por que ela não é seviana? É porque a seviana tem que passar no vértice. Ela tem que passar em algum ponto do lado e tem que passar no vértice, obrigatoriamente. A mediatriz, ela não necessariamente passará pelo vértice. Ela passa por um ponto de um lado, mas não passa por um vértice. Por exemplo, essa aqui não passa por esse vértice, essa aqui não passa por esse vértice e essa aqui não passa por esse vértice. Mas apesar de não passar, ela tem, digamos, propriedades de sevianas, né? Então aqui a propriedade de passarem por um mesmo ponto, de serem concorrentes. Então, isso aqui é um resultado que você terá que lembrar para usar lá no capítulo 4, capítulo 5, né? Para você adicionar a sua bagagem de conhecimentos geométricos. As mediatrizes de um triângulo são concorrentes. Esse ponto aqui, o ponto de encontro das mediatrizes, ele recebe um nome. O nome dele é circuncentro. Circuncentro é o ponto de encontro das mediatrizes. E para que serve o circuncentro? Ele tem uma importância muito grande na geometria, porque já que esse circuncentro ele tem distâncias iguais para cá e para cá, se você for traçar um círculo com centro aqui e com essa medida como raio, o que vai acontecer? Esse círculo que você traça com o centro aqui no circuncentro e com essa medida aqui como raio, ele vai ter distâncias iguais para esse vértice e para esse vértice. Claro que aqui está mal desenhado, né?
Então, propriedade do circuncentro que você tem que lembrar. Claro, tem que lembrar do nome dele, né? E dessa propriedade aqui.